Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse domingão e domingão de eleições. Então, cumpra aí, né, a sua responsabilidade com o futuro da sua casa, dos seus familiares, do seu município e vote consciente. Mas consciente mesmo está o torcedor vascaíno, porque já observa coisas que o Rafael Paiva parece que não está tendo o mesmo cálculo. E a gente vai falar bastante sobre o jogo entre Vasco e Juventude ontem em São Januário. Sempre estranho, né? Vende-se todos os ingressos, mas nem todo mundo está presente. Tem que observar isso, Pedrinho, porque tá complicado. E outra, né? Vamos falar aí sobre a tabela de classificações. O Vasco meio que encurta o caminho para o G6, apesar, né, de ter empatado. E fica uma distância ainda considerável do Z4, mais próximo do Z4 do que propriamente do G6. Vamos falar bastante sobre isso, os próximos confrontos do Vasco no Campeonato Brasileiro, da irresponsabilidade do Souza, que temos que equilibrar, porque quando é o Ryan, pau quebra, né? Agora é com o Souza. Mas antes da gente começar, dá aquela moral, deixa o joinha aqui nesse vídeo, vai lá nos comentários deixar a sua opinião e lá mesmo nos comentários eu vou deixar o link para você participar do último dia da campanha Você no Caldeirão. É você em São Januário com tudo pago pelo canal. Passagem aérea, hospedagem, transfer, alimentação e muito mais. Você de qualquer lugar do Brasil, não importa de onde. Nós vamos pagar tudo para você vir para São Januário. E o sorteio amanhã à noite, meus amigos, na nossa super live. Então é agora ou nunca. Corre lá no primeiro comentário fixado, lá embaixo. Clica no link e participe do Você no Caldeirão. É hoje a sua última chance de participar. E você que já participa, impulsione as suas chances, aumente ela, porque é o último Você no Caldeirão. É a sua última chance de conhecer a colina histórica em seu formato original, com tudo pago pela gente. Fechou? Corre lá, clica no primeiro link fixado, deixa o seu joinha e solta a vinheta. Bora pro vídeo que a gente vai reclamar bastante aqui, analisar e também ver o futuro do Vasco nas duas competições, né? No Campeonato Brasileiro e visando também a Copa do Brasil. Vasco empatou ontem em casa com o Juventude em um jogo bem apático, né, da equipe comandada pelo técnico Rafael Paiva, que sempre fala de sequência de jogos, né? Ah, mas é uma sequência de jogos cansativa, os jogadores estão assim. Pelo amor de Deus, né? Eu tento buscar algumas questões lógicas, né? Quando você tem um problema a longo prazo, você olha para esse problema e fala assim, eu tenho que resolver ele aqui, né, para ele não me atrapalhar lá. Vou dar só um exemplo. Até hoje, o Felipe Coutinho não tem condições físicas para manter 90 minutos em campo. Até hoje, o Payet também tem situações difíceis na parte física que também não conseguem atuar aí por cerca de 90 minutos dentro de campo. E os jogadores do Vasco como um todo, né, sempre em um aspecto de rotatividade. Entra um, sai outro, poupa um, sai outro, enfim. Eu entendo o calendário brasileiro sendo hostil. Mas apesar de você pegar um ponto, né, que você consegue observar exatamente isso, o calendário hostil, você tem que trabalhar em cima disso. E aí já fica a minha crítica para quem constrói essa parte física dos jogadores. Porque no início do ano eu estive no Uruguai fazendo a cobertura, né, da pré-temporada, vocês acompanharam aqui, e o Dimitri Payet estava impressionantemente fininho, estava com condicionamento físico perfeito. E agora a gente já vê o Payet um pouco mais cheio, a gente já vê o Payet um pouco mais, vamos dizer assim, não vou falar pesado em si, porque ele também tem um biotipo que ajuda a você utilizar-se, né, da situação visual do jogador e julgar a parte física. Mas claramente o Payet do início do ano não é o Payet agora de quase no final da temporada. O que era para ser o contrário, porque você inicia o ano vindo de férias, você inicia o ano ali para pegar o ritmo, chega ali no segundo semestre, você tem que estar bem, tem que estar 100%, porque você já está com o ritmo de jogo, você já está ali com 6 meses de treinamentos intensos, mas no Vasco parece que as coisas são ao contrário. Parece que você começa bem e depois termina mal. Como o Vasco perde a intensidade nas partidas? Como que existe, né, uma falta de condicionamento físico ou resistência física para alguns jogadores, em específico o que eu acabei de falar? É algo que dificilmente nós vamos culpar o Rafael Paiva e também vamos culpar a diretoria. A gente tem que observar também outros profissionais, os responsáveis pelo condicionamento físico desses atletas.
E não querendo aqui colocar em efeito comparativo, até porque não vem ao caso, mas no início do ano, quando o Diego Pereira, atualmente no Corinthians, a gente vê o Corinthians hoje jogando com alta intensidade, onde foi parar na semifinal da Copa do Brasil. No Vasco, do Diego Pereira, mesmo preparador físico do Corinthians hoje, tinha mais intensidade. Apesar de não ter tido sucesso, né, no Campeonato Carioca, tinha intensidade, tinha ali poucos problemas físicos. Agora a gente sabe que existe um desgaste, né, no decorrer da temporada, mas os problemas físicos em relação a condicionamento são notáveis, são problemas que parecem que não se resolvem. Então, a gente começa a questionar os profissionais que ali atuam, né? E falando sobre o Rafael Paiva, que sempre fala sobre rotatividade, ele utilizou-se do mesmo artifício no jogo contra o Juventude. Ele não entrou com o Felipe Coutinho, não entrou com o Paulo Henrique, enfim. Seria mais inteligente poupar esses jogadores no decorrer do jogo? Foi até um ponto da minha pergunta que eu fiz pro Rafael Paiva ontem na coletiva, porque eu preciso descansar o Felipe Coutinho. Eu entro com o Felipe Coutinho no início do jogo, porque é força máxima. O Felipe Coutinho vai performar até onde aguentar e eu substituo ele. É muito melhor do que fazer o contrário, que é a forma que o Rafael Paiva vive aplicando. Ele poupa os jogadores não tirando no decorrer da partida. Ele já começa com força desproporcional, não coloca sua força máxima, o que ele entende que é para ser, e troca no final. Acaba que no final o Vasco tá com placar adverso, entre aspas, e a aplicação física desses jogadores são mais exigidas. Porque normalmente o início do jogo você cadencia mais, estuda o adversário, você tem uma oportunidade de se aplicar melhor também, porque quem está do seu lado, os jogadores que estão ao seu lado, estão descansados, então você pode às vezes correr até menos. Então a gente começa a observar algumas coisas que eu, pelo menos no meu critério, é a minha opinião, queria saber a sua, não condiz com o que vem acontecendo no futebol brasileiro hoje. Mas vamos observar esse jogo contra o Juventude. O Vasco toma um gol no início do jogo e exatamente eu vinculo, né? Você tomou um gol no início do jogo, porque você não começou o início do jogo com a sua força máxima, né? Mais um gol pelo lado esquerdo da defesa do Vasco, mais uma marcação do Piton insuficiente. O Maicon, que estava fazendo, né, o zagueiro pela esquerda, ele também não consegue chegar. E acaba que muita gente fala, nós temos que ter um zagueiro com a perna esquerda. Só que o Léo tá com a moral lá embaixo. Aí entra outra crítica minha. Janela de transferências insuficiente. Porque se o Vasco tem somente o Léo para aquela posição, a janela de transferências foi ruim. Porque o Léo já é um jogador que varia psicologicamente e desportivamente há muito tempo. E a gente sabe que hoje não dá para confiar 100% no Léo. No mínimo, essa leitura deveria ter sido feita antes do fechamento da janela e o Vasco ter feito a contratação de um zagueiro ali que atue por aquele lado. E claro, não fez. E agora sofre não só com os problemas que o Léo tem com a torcida e também com ele próprio, com a sua performance, mas também por falta de opção. É inadmissível uma equipe que está na semifinal da Copa do Brasil ter problemas em um setor do campo por falta de opção. Não dá. Desculpa, é falta de planejamento. Desculpa, é falta de pensar como um todo. É pensar pequeno. É aquilo que o Pedrinho sempre falou. Temos que ter o pensamento vencedor. Aqui é o Vasco. E não teve nessa janela. Faltou um zagueiro pela esquerda. Hoje a gente tem que ou improvisar, ou jogar com um zagueiro com a perna trocada, ou colocar o Léo, que está com a moral lá embaixo, que está muito mal com a torcida do Vasco. Então, uma janela insuficiente. Uma janela que sim, Pedrinho, sim, Marcelo Santana, vocês não foram 100% eficientes. Eu não posso falar que não foram porque vocês contrataram o Felipe Coutinho, o Emerson Rodrigues até que está sendo uma surpresa, né, positiva, mas o setor defensivo ficou a desejar. Então é algo que a gente vai sim comentar, temos que falar a verdade. O Pedrinho faz um trabalho excepcional, mas deixou a desejar aí nesse fator. E agora o Vasco sofre reflexos dessa janela insuficiente. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. O Vasco com 37 pontos está na 9ª colocação, está ali a 9 pontos, né, do G6 e a 8 pontos da zona do rebaixamento. Mais próximo da zona do rebaixamento, porém longe da zona da degola e mais, obviamente, longe, né, do G6, mas com uma briga mais pelo meio da tabela. O 9º colocado Vasco vai agora enfrentar o São Paulo no Brinco de Ouro da Princesa. Jogo lá em Campinas. O Vasco se faz de um campo neutro? Eu acho que sim. O São Paulo não joga no Brinco de Ouro da Princesa há muitos anos.
e o Vasco também não. Então a gente vai ter esse aspecto de campo neutro. Eu acredito muito que a torcida vascaína também, apesar de visitante, vai lotar o seu setor. Depois o Vasco enfrenta no dia 19, que não sabe se vai ser dia 17, se vai ser dia 19, que vai ter todo esse imbróglio do STJD, o Atlético Mineiro em São Januário, segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Depois, lá no dia 24, na quarta-feira, o Vasco recebe o Cuiabá naquele jogo atrasado, né, que já mudou de data, já mudou de horário, enfim. Agora dia 24, marcado às 19 horas na quarta-feira. E depois, na segunda-feira, no dia 28 de outubro, recebe o Bahia de novo em São Januário. Obviamente existe a possibilidade desse jogo ir para o Maracanã, tá? Estamos observando aí, ainda não tem local definido, mas possa ser que esse jogo seja realizado também no Maracanã ou propriamente em São Januário. Então, são esses confrontos agora no mês de outubro, né, que o Vasco olha para a perspectiva de um horizonte decisivo por conta da semifinal da Copa do Brasil e também jogos em casa em sequência. Cuiabá e Bahia agora para o Vasco, quem sabe, pontuar e se aproximar ao pelotão de cima. É o momento e questões físicas não podem atrapalhar. E claro, torcedor vascaíno, eu fiz a minha pergunta ontem para o Rafael Paiva a respeito dessa questão que eu abordei no início do vídeo. Por que não começar com força máxima e poupar durante o jogo? Acho o aspecto mais inteligente, na minha opinião. E também um diagnóstico sobre a parte física. Eu vou ficando por aqui, vou deixar aqui a minha pergunta para o Rafael Paiva na coletiva. Muita gente falou que eu peguei pesado, outros falaram que eu peguei no pé do Rafael Paiva. Não, eu vou pegar no pé quando tiver que pegar. Eu vou aliviar quando tiver que aliviar. É semana decisiva. O nosso trabalho é não dar mole. A gente tem que ser sempre em prol do Vasco. E esse é o meu trabalho. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui de tudo que a gente faz. E você é super importante. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar agora minha pergunta para o treinador Rafael Paiva. E vai lá embaixo deixar a sua opinião. Valeu! Paiva, Lineker Beyond, canal Mário Coelho Vasco. Você falou que tomou um gol, né? Cedinho ali no início do primeiro tempo. E fez uma rotação, entrou com uma equipe alternativa hoje. Eu queria saber o porquê não entrar com força máxima e fazer essas mudanças, poupando da mesma forma, do mesmo volume, da mesma proporção durante o jogo. Porque a gente viu que o Coutinho entrou, o Paulo Henrique entrou, jogadores que são considerados hoje titulares, foram poupados no primeiro tempo e entraram, né, numa intensidade muito grande no segundo, com um jogador a menos ali, terça parte da segunda etapa. Eu queria entender o porquê não começar com força máxima e fazer essa rotação durante o jogo, que seria proporcionalmente semelhante, né, o tipo de vamos dizer, manter a parte física de cada jogador. E a gente observando o calendário, esse diagnóstico, né, de muitos jogos, de muitas partidas próximas uma das outras, a gente consegue observar isso a longo prazo. Qual é a dificuldade que existe de criar uma solução para isso? Porque a gente vê outras equipes atuando com muita intensidade e o Vasco, às vezes, deixando a desejar, se a gente for colocar num efeito comparativo. Bom, a respeito dos jogadores, a gente não podia correr risco nenhum de perder o Coutinho, por exemplo, né? Então é um jogador que a minutagem dele tinha que ser muito baixa e a gente até colocou mais do que a gente gostaria. E a gente sabia que a gente poderia, no início do jogo, colocando uma equipe que seria a base que estava jogando, que seria o terceiro jogo seguido, a gente poderia sofrer antes da hora de pesar um pouco mais, né? Então, são opções que a gente tem que tomar ali, decisões que a gente tem que tomar, e nenhuma delas é garantia. Se a gente também tivesse entrado com alguns outros jogadores, não é garantia que a gente ia conseguir estar bem. De novo, tomamos um gol muito cedo, então já cai por muita coisa do que a gente ia fazer, né? Mas são decisões, às vezes ela dá certo, às vezes ela não dá, e a gente tem que tomá-las, né? O importante é que a gente está tentando demonstrar que a gente conta com todo mundo que tem no nosso grupo, a gente precisava dar uma oportunidade pro Maxi para entender como ele funciona em jogo, né? A gente colocou muito pouco tempo o Max em jogo, então iniciar um jogo é importante para o jogador, né? É muita diferença do que você entrar no meio do jogo. Então a característica dele muda a característica da nossa equipe jogar, então a gente queria tentar ter esse controle por dentro. Então são decisões que a gente toma e nem sempre o adversário contribui com a gente, né? Porque eles vão buscar as alternativas deles, as estratégias dele, e isso faz parte do jogo. A respeito do calendário, eu acho que assim, a maioria das equipes oscila muito, né? A gente tem um plantel ali que a gente busca o que a gente tem, desenvolver os meninos da base. Em alguns momentos eles entram muito bem, em outros momentos eles sentem um pouco mais esse tipo de jogo. E eu sempre falo que é um processo, a gente tem que ter paciência com o processo do Vasco. A gente tem colocado muitos atletas jovens para jogar. É a equipe que mais tem jovens atletas jogando. Então, acho esse um dado considerável, né? Lógico que a gente quer entrar e ganhar todos os jogos e tá atropelando todo mundo, mas é muito difícil. Eu acho que a gente poderia estar sofrendo muito mais. Às vezes alguns torcedores sabem que a gente poderia estar sofrendo lá para baixo, a gente não tá.
Então a gente tem que ter consciência que esse é o processo, que a gente está evoluindo muitos jogadores jovens, a gente gostaria de ter mais jogadores do nível do Coutinho para jogar, do Payet, a gente não tem, então a gente tem que dar conta com o que a gente tem aqui. A gente está tentando buscar a melhor maneira aí de encontrar a nossa forma de jogar, de vencer mais jogos, de conseguir ser soberano em todos os jogos, mas é um processo difícil. A gente tem que ter paciência, a gente está tentando buscar.